começar aqui com o nosso companheiro Vicente Cardoso, depois com o Ives e sucessivamente. Um abraço a todos. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este momento, onde cada um de nós aqui na Tribuna Espírita estará certamente tentando atender à expectativa de todos vocês, na medida do possível. A primeira pergunta da noite: qual é a causa do sofrimento dos animais, sendo que não tem nada a expiar? Já ouvi que é evolução, mas toda evolução, o sofrimento é inerente? Olha, é imperioso a gente fazer a distinção na questão da dor e o sofrimento. No livro Consolador de Emmanuel, na pergunta 246, ele faz uma breve distinção, onde passamos a observar de que dor é contingência do processo existencial. Sofrimento é opção. Onde está então a diferença? Por que nos animais a dor e o sofrimento diferem em relação a nós? O animal, estando vivendo aqui entre nós, ele está sujeito às mesmas leis, exceto as leis morais. Mas leis físicas, leis químicas, leis biológicas, os animais todos estão sujeitos a essas mesmas leis. Com isso, os animais eles passam a participar dos intempéries do planeta Terra, que no nosso caso chamamos de vicissitudes da existência. Então os animais, quando experimentam a dor, eles não têm uma noção do que é a dor, embora a dor lhes aflige, lhes deixa eles incomodados e causa uma sensação de sofrimento. No nosso caso, pela parte material nossa, que é o corpo físico, nós experimentamos também a mesma dor dos animais, porque estamos sujeitos às mesmas leis do planeta. Agora, com relação a nós mesmos, o espírito, estando nesse corpo físico, estamos sujeitos a uma modalidade de leis que os animais não estão, são chamadas as leis morais. Por isso que, quando o animal sofre a dor, é uma contingência, quer dizer, é um processo que existe para tudo e para todos no planeta Terra. Ninguém está isento desta dor, que nada mais, nada menos do que infringir as leis físicas, químicas e biológicas. No nosso caso, a gente vai sempre além. Nós, além de infringirmos as leis químicas, físicas e biológicas, nós infringimos preferencialmente as leis morais. E as leis morais existem para corrigir o nosso comportamento, para regular o nosso comportamento, o comportamento do espírito. Por isso, que estando nós na condição hominal, o espírito, ele tem consciência própria. Exemplo, o animal, ele existe, mas ele não tem consciência da sua existência. Então, para tanto, ele não existe, embora ele está no planeta, ele vive, mas ele não tem a consciência da sua existência, dele mesmo. No nosso caso, nós temos o conhecimento de nós mesmos, a consciência desperta. Com isso, quando nós infringimos essas leis físicas, químicas e biológicas e as leis morais, nós sofremos a reação da ação da nossa agressão a essas leis. Com isso, como nós somos seres que temos uma consciência desperta, nós então encaramos a dor em forma de sofrimento. Aí o Emmanuel, no Consolador, na pergunta 246, ele vai fazer esse breve comentário, de que neste caso então, existe a chamada a dor, essa dor ilusória, essa dor passageira, e a dor realidade. Então, no caso do animal, é a mesma dor que nós experimentamos no físico. É essa dor ilusória, essa dor passageira, que com um anestésico, um analgésico, você bloqueia o reflexo dessa mesma dor. Já no nosso caso, a alma, o espírito, existe a chamada dor realidade, no conceito de Emmanuel. Quer dizer, a dor que macula o espírito, a alma, a consciência deste. Por isso que os animais, eles não evoluem. Nós evoluímos. Os animais progridem.
Para os animais existe uma lei do progresso. Esta mesma lei do progresso também é para todos nós, os espíritos. Só que os animais, como não têm consciência de si mesmo, eles não têm condição de evoluir. Porque a evolução só se dá quando você progride no horizontal, que é o progresso intelectual, e o progresso vertical, que é o amor. O animal não tem consciência, ele não está despertado para viver a condição do amor. Para isso que no nosso caso, nós evoluímos, o animal progride, é diferente. Então, não é evolução dos animais, é progresso. E neles, no caso, é simplesmente a dor física, a dor contingência. No nosso caso, além da dor contingência, temos a dor realidade, que é a dor moral. É aquela que nós carregamos em nossa consciência, que nos faz realmente o juízo e o juiz. O juízo, que é o senso moral, e o juiz, que é a nossa própria consciência, nos julgando as nossas atitudes em relação às leis divinas. Então, há essa diferença aí. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos à primeira pergunta. Posso identificar se existe um espírito pela energia e odor que ele emana? O odor de um espírito, cheiro ou fedor, que a pessoa coloca aqui, é o que determina se ele é um bom ou mau espírito? Bom, a gente sabe que dependendo da qualidade interior do espírito, ele exterioriza determinadas manifestações, ele manifesta determinadas situações que correspondem a um retrato da sua condição interior. Isso aí, sem dúvida. Mas disso não podemos deduzir que, em todos os casos, a exteriorização do espírito representa a condição moral e intelectual dele. Eu me arriscaria a dizer que até na maioria das vezes sim. Mas existem muitos espíritos que, em termos de qualidades morais e intelectuais, já angariaram conquistas significativas, no entanto, preferem eles se apresentar de uma forma mais modesta e singela. E disso não se pode deduzir que aqueles espíritos, pela exteriorização que eles estão apresentando, tratam-se de espíritos de baixa qualidade moral ou de baixa qualidade intelectual. No que tange ao odor, essa situação ela representa um maior significado para o médium clarividente. Por quê? O odor, na maioria das vezes, ele pode sim corresponder a determinadas exteriorizações negativas ou positivas. Por exemplo, Chico Xavier, ele relatava que quando ele recebia a visita do espírito Sheila, o ambiente ele costumava ficar impregnado de odor de rosas. Porque o espírito Sheila como se diz assim, era uma marca registrada do espírito. Então, toda vez que Sheila se aproximava para alguma comunicação, era muito perceptível, até para aqueles que não possuíam a mediunidade tão ostensiva quanto a do Chico, perceber o odor de rosas. Ou seja, era uma marca que o espírito, por livre e espontânea vontade, gostava de se apresentar a fim de que ele fosse identificado, né? Agora, existem outros espíritos que também apresentam outros odores. Isso aí varia muito. Odor, coloração perispiritual, exteriorização estética do espírito. A gente sabe que dependendo da condição evolutiva do ser, ou do grau de culpa da consciência, até a forma perispiritual, ela enfrenta uma complicação na vida extrafísica. Nós vemos a constatar, até nas obras de André Luiz, como por exemplo o livro Libertação,
que existem espíritos que até modificam a sua estrutura perispiritual, dada a condição de consciência em que o espírito se encontra. Então, essas formas que o espírito se manifesta, elas variam muito dentro das qualidades interiores que eles são portadores. Portanto, é possível sim a gente se deduzir, principalmente pelo fator energético do espírito, se trata-se de um espírito bom ou de um espírito necessitado. Por quê? Quando é um espírito bom que se apresenta, jamais você vai sentir uma impressão negativa. Porque a própria energia que envolve um espírito, que já paira em atmosferas psíquicas elevadas, vamos dizer assim, já, de certa forma, pacifica o ambiente ao seu entorno. Então, você jamais vai sentir uma agressão à sua estrutura íntima se você estiver ali na presença de um espírito bom. Agora, um espírito necessitado, totalmente carente de esclarecimento, de estrutura espiritual, certamente a presença ela se torna mais incômoda. Então, nesse sentido, a gente pode estabelecer uma distinção, sim. Agora, essas percepções, elas vão se tornando cada vez mais nítidas dentro de uma ostensividade progressiva do fenômeno mediúnico, das percepções mediúnicas, principalmente no que tange à clarividência. Então, conforme a clarividência vai se tornando mais ostensiva, maior vai ser a possibilidade de você perceber as presenças espirituais em toda a complexidade que elas são portadoras. Muito bem. Uma pergunta interessante que nos chega aqui é a seguinte. Boa noite. Existe a obsessão kármica? Se sim, pode o obsessor se manter em pensamento de vingança, mesmo o obsediado tendo feito sua parte para a desobsessão? Olha, interessante isso aqui. Sim, pode acontecer. Primeiro nós temos que definir aqui o que é esse, o que nossa irmã coloca aqui como obsessão kármica. Esse processo obsessivo, meus queridos, ele não se dá aqui por hereditariedade, nem nada não. Isso aqui é um processo em que você, enquanto reencarnado nessa nova etapa dessa nossa existência, dessa nossa vida, traz do passado, junto com vocês, entidades que nos encontram agora numa nova etapa da nossa vida, de espíritos que foram ligados a nós no passado. E nós já tivemos N reencarnações. E já fizemos muitas coisas erradas. Não foram poucas. Basta nós olharmos a história da humanidade. A história da humanidade, nós aprendemos isso na escola, nas aulas de história, nós já fomos gente muito ruim. A nossa humanidade, ela vem de um passado inglório, onde nós fizemos muitas maldades. Só se pensava em si próprio. E não estou te falando de muito tempo atrás, não. Nós vamos falar aqui há 200 anos atrás, na época da escravidão, por exemplo. O que a gente fazia com os escravos? Nós amarrávamos eles nos troncos, não era verdade? Batia neles lá por pouca coisa. Cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugirem, arrancavam-lhes os olhos, enterravam eles vivos nos formigueiros, para as formigas comerem eles vivos, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Isso, nós fizemos isso, muitos de nós fizemos isso com aqueles irmãos nossos que eram considerados nossos escravos. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel, bárbaro. Naquela época matava e continuava comendo ali, não dava nada, porque ali era a lei do mais rico, do mais poderoso, do mais forte. Hoje as coisas estão melhorando. É fato que ainda existe muita injustiça social ainda, mas não como aquela época. Hoje nós não podemos sair matando os outros aí mais, não é verdade? Quer dizer, pode até matar, mas se te pegar você vai ser preso, você vai ser julgado, a gente está vendo isso aí na televisão. Mas nós, hoje, pelo menos nós que estamos aqui nesta sala, se eu perguntar para vocês aqui, vocês teriam coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui teria coragem de fazer isso mais. Não tem coragem de fazer mais. Mas o que a gente já fez nesse passado que eu disse? E fizemos coisas horríveis. Só que aqueles espíritos que nós prejudicamos no passado,
hoje nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo, mas somos o mesmo Espírito. E aí há uma atração magnética, nada fica sem reconciliação. Esses Espíritos nos encontram e começa um processo de vingança, começa um processo de perseguição, ali, infernizando a nossa vida. Mas nós temos que entender que são espíritos sofredores, espíritos necessitados de auxílio, de muito amor, de muito carinho, de compreensão, de orientação. Porque estão sofrendo, e sofrendo muito. Nós colocamos aqui de outra vez, mas para aqueles que ainda não ouviram, para vocês terem noção de como que um espírito desse fica no plano espiritual. Imagina vocês mesmos aqui agora, com essa mesma roupa que vocês se encontram aqui, vocês ficarem 50 anos com essa mesma roupa, 50 anos sem tomar banho, 50 anos sem fazer sua higiene pessoal, sem arrumar cabelo, sem fazer barba, sem fazer nada. Imagina a sua aparência daqui 50 anos, imagina seu cheiro daqui 50 anos. Agora multiplique isso por 1000, aí você vai chegar próximo de um espírito dessa natureza, é digno de dó. Eu digo para vocês que o meu coração corta de dó quando eu converso com esses espíritos. E eu faço isso praticamente todos os dias nessa casa, conversando com essas entidades, tentando demovê-las dessa ideia dos processos de vingança. Mas o ódio é o que alimenta o seu coração. E sofre dor, sofre fome, sofre sede, sofre frio, mas está ali, junto com aquela pessoa. Então, esse processo kármico, chamado assim, nada mais é do que são espíritos que conviveram conosco em existências anteriores e que agora nos encontram numa nova etapa da nossa vida e começa esse processo de perseguição. O que também, de certa forma, é compreensível, não justificável, mas compreensível. Porque imagina se fosse conosco. Esses espíritos sofreram lá, enquanto encarnados naquela época, tiveram a vida trucidada, a família trucidada, ali a casa destruída, desencarnaram no processo de grande sofrimento. Sofreram enquanto encarnados, sofreram depois de desencarnados, e de repente encontra a pessoa que os fez sofrer, ela no novo corpo, tranquilo, o que ele vai querer fazer? Aí começa um processo de vingança. E se fosse conosco? E se eu chegar na sua casa agora e matar você, matar todos os seus entes queridos, matar todos os seus familiares e perguntar para você: oi, perdoa aí, foi mal, eu estava drogado, sabe como é que é, né? Não, Sérgio, não preocupa não, isso acontece. Tomar um cafezinho ali, está perdoado, Jesus falou para perdoar. Será que nós vamos perdoar na hora? É muito difícil. O perdão virá com o tempo. Mas o que fazer então? Aqui nesse caso. Tudo é uma questão de sintonia, meus queridos. Esses espíritos nos encontram, como eu disse, nós numa nova etapa da nossa vida, mas somos do mesmo espírito, e começa essa questão da perseguição. Mas ele só vai conseguir te atingir se você permitir. O espírito não pode tudo, não. Se você está na mesma faixa de vibracional dele, se você está na mesma faixa de sintonia dele, sim. Então, o que é isso, sintonia? É quando nós elevamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, os nossos bons pensamentos, eu vou estar sintonizando com os bons amigos espirituais. Quando eu baixo as minhas vibrações, com os pensamentos negativos, reclamando da vida, que está tudo ruim, que está o inferno, e aí eu baixo essas vibrações. Quando eu baixo essas vibrações, eu sintonizo com essas entidades nesse rameirão comum. E eles aproveitam então essa aproximação, o que pode gerar daí um processo obsessivo. E aí pode começar a complicar muito mais então, tá certo? Então, o que fazer para resolver isso? Oração sempre, manter os pensamentos elevados, a mudança de comportamento, porque é através do exemplo de mudança de vida que nós vamos convencer esses espíritos que nos acompanham, querendo vingar, que hoje nós não somos mais aquelas pessoas ruins de outrora, que hoje eu sou uma pessoa melhor. Esse é o grande gancho que vocês vão dar para a equipe espiritual, quando nós conversamos com esses espíritos nas nossas reuniões mediúnicas. E aí eu falo para ele assim: ô meu amigo, você está querendo prejudicar o nosso irmão, e você está se prejudicando. E ele fala assim: que é isso? Você está querendo ajudar aquele caboclo lá? Aquele é raça ruim, e ó, você abre o olho, viu? Ele vai fazer com você igualzinho ele fez comigo. Ele era meu amigo, e eu virei as costas, e ele cravou o punhal nas minhas costas, para ficar com a minha mulher e para ficar com as minhas terras. E você está ajudando ele vai fazer a mesma coisa. Aí eu falo: não, meu querido, ele mudou, olha só, ele não é mais ruim assim. Ele disse: não, eu acho que ele está fingindo para conquistar sua confiança. Então é um processo.
de convencimento. Por isso que eu sempre defendo essa aqui, a tese de reunião de desobsessão deveria chamar-se reunião de convencimento, porque é uma forma de convencer o espírito a abandonar aquela vingança. Mas ele acaba abandonando pelo cansaço, porque como você está ali trabalhando no bem, você está com outro pensamento, você está ali sempre sintonizado com a equipe espiritual, fazendo o culto do evangelho no lar, frequentando uma casa religiosa, seja ela de qual denominação for, olha só, você está ali, esses espíritos eles não conseguem te atingir, porque você está aqui e eles ficam tentando aqui, ó. Não existe como ele te atingir, é sintonia, é como um rádio. Ah, eu quero escutar uma música lá de Belo Horizonte na rádio, não quero escutar uma música de Divinópolis, tudo é uma questão de sintonia. Quando você está aqui, ele não consegue te atingir, ele vai cansando, porque ele está sofrendo e muito, muito mais do que vocês imaginam. Enquanto isso, ninguém é desamparado, a equipe espiritual está ali, não meu amigo, vamos abandonar isso, deixa disso, até que ele acaba aceitando o auxílio, muitas vezes pelo cansaço, pela dor, e ele acaba abandonando aquele processo de vingança. Tá certo? Então é assim que funciona esses processos aí obsessivos. Duas perguntas. Por que bocejo tanto quando vem ao centro espírita? Isso é ruim? Segunda, no momento do desligamento, do desencarne, sentimos algum tipo de dor? Com relação à pergunta inicial do bocejo, já foi respondida aqui algumas vezes. Eu não sei se a resposta foi realmente convincente alguns de vocês. No livro Diretrizes de Segurança de Raul Teixeira e Divaldo Franco, mais Raul, ele faz uma menção sobre a questão do bocejo. Eles dizem que o bocejo, aliás, o bocejo são duas coisas. Uma questão puramente espiritual, uma questão puramente fisiológica. A fisiológica é de que todos nós bocejamos quando a taxa de oxigênio do cérebro cai. O automatismo nosso faz com que nós possamos abrir a boca para engolir maior quantidade de ar, para aumentar a taxa de oxigênio do cérebro. Razão pelo qual é muito comum você chegar aqui agora, sentar, veio do trabalho, está cansado, está exaurido, e vem a sensação de quê? Vem a sensação de que você está cansado, exaurido. E é muito comum, às vezes, vir a sonolência. Cai a taxa de oxigênio, o automatismo briga por mais oxigênio. Então, você começa a bocejar. Segundo, a questão espiritual. Raul Teixeira nos fala que a questão espiritual de que, na onde nós nos encontramos, seja na casa espírita, seja na rua, seja em casa, muitas vezes estamos absorvendo fluidos de espíritos que está em derredor de nós. E esses fluidos, quando absorvidos por nós, deveriam automaticamente ser metabolizados e eliminados pelas excreções, pelo suor, pela urina, pelas fezes. Isso é que ele explica. Então, neste caso, a gente às vezes opta por eliminá-los pelo bocejo. Então, os fluidos que nós absorvemos desses espíritos, eles não são digeridos, eles são metabolizados. Então, no automatismo nosso, é comum o bocejo. Você está o quê? Eliminando fluidos que você absorveu desses espíritos. É ruim? É bom? Depende do fluido o qual você está absorvendo. A sensação que você vai experimentar depende do tipo de fluido. Se o fluido for bom, certamente a sensação é gostosa e salutar. Se o fluido não é bom, certamente a sensação de desconforto e de incômodo. Com relação à questão do desencarne, se sentimos alguma dor, eu vou responder de acordo com a pergunta 154 do Livro dos Espíritos, que fez a mesma pergunta aos espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Responderam, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, gente, morrer não dói. Não se tem medo, não. Eu sempre falo da minha parte o seguinte, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer. Porque eu sei que a morte não existe, mas eu temo muito aquele momento da espera.
antes. O fenômeno em si da morte não dói. Mas a sensação do sofrimento que você experimenta antes, é esse que eu tenho medo. Do meu caso, da minha parte. Da morte não. Eu sei que eu nunca vou morrer. Eu sou, a partir de então, imortal. Mas do fenômeno, experimentar antes, é o que ele está dizendo aqui. Às vezes experimentamos muito mais do sofrimento no dia a dia. E naquele momento ali, que você está prestes a um desligamento, você pode experimentar sensações. Mas no trânsito, na grande transição que eu fiz uma fala aqui há 15 dias atrás, a gente mostrou. Eu mostrei um vídeo da morte de Dimas. Dimas. Vocês podem pegar lá no YouTube, digitar assim, a morte de Dimas. Vocês vão ver um videozinho de 4 minutos, onde mostra o processo da separação. Não é doloroso o momento da separação, certo? Porque nós entramos numa espécie de uma perturbação, pelo qual você não experimenta a disjunção molecular dos elementos do perispírito com os elementos do corpo físico. Essa você não experimenta. Então, a sensação da dor e do sofrimento, ela pode ser antes ou depois do fenômeno da morte, consumado o fenômeno da morte. Porque muitas vezes o corpo morre, mas nós não desencarnamos. Mas tem diferença da morte do desencarne? Tem gente que acha chique, fala assim, o fulano desencarnou. Nem todo mundo que o corpo morre desencarna. Viu? Para você entender melhor, tem um livro chamado Temas da Vida e da Morte, de Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda, que fala do fenômeno da morte e do desencarne. Ele fala que a morte é esse fenômeno puramente biológico, que o nosso corpo passa, certo? Da disjunção molecular do perispírito com o corpo físico. É um fenômeno que acontece com os animais, acontece com as plantas, com todos os seres. Agora, o desencarne é o desapego, desimantar. A gente tem facilidade em desimantar da esposa, bonitona, do maridão, com barba bonita, toda pretinha, hein? A gente desimanta do carrão que comprou do ano, do emprego, das contas pompudas lá da Suíça, hein? A gente é capaz realmente de deixar isso tudo aqui, que nós não trouxemos nada disso. A gente arrumou tudo isso aqui. Agora, na hora da separação, não pode levar porque o caixão não tem gaveta. A gente consegue trabalhar, elaborar conosco, quer dizer, com a gente mesmo, essa situação de se ver desapegado de todos os bens materiais, até de entes queridos. Aí está a complicação, aí chama-se desencarne. Desencarne é você se liberar desse apego que você fez durante toda a sua existência corporal. Por isso que o fenômeno em si não dói, tá? O sofrimento ele é precedente e pós-existente. Porque o que você plantou aqui, certamente você leva consigo. É a única coisa que nós podemos levar conosco, atitudes, mais nada. Obrigado. Aliás, é reencarnar que dói. Porque se nós formos analisar, se eu não me engano, no livro Renúncia, de Emmanuel, na reencarnação de Alcione, né, se eu não me engano, existia uma pleiade de espíritos interessados no retorno daquela entidade, dentro da finalidade de uma missão específica que ela viria cumprir. E os espíritos, mesmo naquela condição espiritual elevada, receosos, porque o nosso mundo é um mundo de sombras ainda. Então, a angústia de reencarnar é muito maior do que a de desencarnar. Porque o espírito ele se torna muito vulnerável a novas quedas existenciais. Então, tanto do ponto de vista moral, como eu diria, até mesmo do ponto de vista físico, o sofrimento e a dor de reencarnar é infinitamente maior do que a do desencarne. Você já nasce ali, um médico te arrancando de dentro da sua mãe, pingando colírio no seu olho, você não entendendo nada, chorando até mandar parar. Depois você toma vacina, passa por uma série de procedimentos dolorosos.
Então, a reencarnação, sem dúvida nenhuma, é muito mais complicada do que a desencarnação. Isso é bom a gente refletir. Tem uma pergunta aqui muito boa, que diz assim: faça um pequeno comentário a respeito do dilúvio. Ele realmente existiu? Se sim, ele atingiu todo o globo ou foi somente uma parte? Se ele realmente existiu e atingiu todo o globo, como pode diferentes raças existentes em diversos continentes terem surgido apenas de Noé e sua esposa? Se isso diz respeito ao trecho de considerações e concordâncias bíblicas da criação contida no Livro dos Espíritos. É uma pergunta interessante e complexa. Primeiramente, a gente tem que considerar que a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, é um livro que ele é imbuído de um linguajar muito simbólico, um linguajar muito alegórico, porque determinadas manifestações espirituais, determinados entendimentos, eles não poderiam ser destinados à humanidade em determinadas épocas, sem que sofresse um processo de, vamos dizer assim, de perda. Vou dar um exemplo. Se o Espiritismo surgisse na época de Moisés, fosse codificado na época de Moisés, seria um conhecimento que se abortaria, ele se perderia. Porque aqueles espíritos inseridos naquele contexto de realidade cognitiva, espiritual e até mesmo moral, não seriam capazes de compreender tamanha gama de informações que somente as conquistas progressivas da razão foram capazes de dar conta. Só que a humanidade, em determinados períodos históricos, não poderiam estar desamparadas de todo da revelação espiritual. Então, o que a providência divina, através da sua sabedoria, a movimentar os nossos processos evolutivos, estruturou? Uma série de procedimentos didáticos e pedagógicos, a fim de que nenhuma fase em que nós atravessamos durante todo o processo de conquista da razão, que segundo o livro Libertação, na introdução, se dá há 40 mil anos, mais ou menos, que o homem vem lidando com a razão, nenhum período desse, de 40 mil anos que o homem vem trabalhando com a razão, mesmo em seu estado mais rudimentar, ele foi desamparado. E, de certa forma, para que ele não pudesse estar sendo desamparado, a revelação espiritual ela precisava de determinados ajustes, que atendesse determinados anseios de uma época em que a maioria dos espíritos se encontravam em uma condição mental inferiorizada, mas que não poderiam de ser assistidos. Então, esse episódio de Noé, assim como o episódio de Adão e Eva, por exemplo, quer dizer, o fruto do pecado, que a partir de então veio a corromper a humanidade toda, são episódios repletos de simbolismos. Aliás, Herculano Pires tem um livro, José Herculano Pires, tem um livro intitulado Adão e Eva, que é um livro romanceado, mas que traz muitas informações acerca dessa realidade bíblica, que muitas vezes é alvo de confusão nossa. Nós sabemos que o mundo ele sempre se agitou nos seus processos de transformação. E essas agitações, elas foram sentidas e foram profetizadas também. Só que, muitas das vezes, essas situações de transformação do mundo, de agitação do orbe, foram retratadas através de figuras de linguagem, como, por exemplo, a Arca de Noé, que, sem dúvida nenhuma, representou um momento de turbulência no orbe, porque o nosso orbe também passa por transformações a nível físico. O livro A Gênese traz uma informação muito interessante. Ela fala que o planeta, a gente não fala o mundo, mas o planeta, enquanto estrutura física, é um organismo vivo,
que de tempos em tempos se transforma, se renova. E essas renovações desse organismo físico, elas muitas vezes foram retratadas de diversas formas em várias épocas da humanidade. Então, esse episódio de Noé, através da reunião de várias espécies ali, que de certa forma representou a salvação do planeta, muitas das vezes representou um episódio local, mas que foi retratado porque aquilo teve um impacto significativo em termos históricos. Então a Bíblia, para que ela possa ser decodificada e ela possa receber um caráter inteligível, através daquele que busca conhecimento, ela precisa ser observada através de um espírito que se encontra por trás da letra. Porque senão você mata toda a finalidade educativa e esclarecedora que o conhecimento bíblico tem a nos oferecer. O grande problema do fundamentalismo religioso é ler a Bíblia e considerá-la ao pé da letra, contradizendo a proposição de Paulo, que nos diz o seguinte: atentai não para a letra que mata, mas para o espírito que vivifica. Ou seja, você precisa remover uma carapaça, que foi até um mecanismo didático para que o conhecimento não se perdesse, a fim de que você possa penetrar a essência daquele ensinamento. Só que isso dá muito trabalho, e nem todo mundo está disposto a estudar. Nem todo mundo está disposto a se qualificar para poder penetrar a essência do ensino bíblico. Então fica notando um monte de contradição. Porque realmente é essa visão contraditória que muitos olhares vão perceber na Bíblia quando eles não estão preparados para devassar o espírito que aquela mensagem tem para oferecer, por falta de qualificação. Então percebe um monte de contradição, mas que na verdade não são contradições, são falta de um aprofundamento no entendimento, que muitas vezes só vem através do conhecimento do idioma em que a Bíblia foi estruturada, o hebraico, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que é alvo de muito, para a gente passar para o Sérgio, que é alvo de muito transtorno na interpretação bíblica. E para a gente ver que muitas vezes o conhecimento da língua, do grego, do hebraico, é fundamental para a gente compreender o que aquilo ali tem a dizer. Por exemplo, a língua hebraica, assim como o português, é cheio de figura de linguagem. Cheio de figura de linguagem. E no texto bíblico está muito exarado ali, muito presente, essas figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? Exemplo. Hoje eu fui para o meu trabalho e eu engoli um sapo. Eu tive que engolir um sapo lá no serviço. Isso é uma figura de linguagem, quer dizer, você não engoliu um sapo. O Antigo Testamento e o Novo é cheio disso. Figura de linguagem dada a um contexto da época. Então, quando você lê e interpreta a questão ao pé da letra, você realmente vai achar que engoliu o sapo, que deu com os burros na água, por exemplo, outra figura de linguagem. Se você não tem um conhecimento da língua, você não consegue interpretar a mensagem. Então, por isso, de muita confusão nossa, quando a gente se depara com textos bíblicos mais complexos, pela essa falta de entendimento bíblico. Hoje, o movimento espírita conta com um grande colaborador nesse sentido, que é o Haroldo Dutra Dias, que é um pesquisador que vem aí revelando maravilhas para nós, no sentido evangélico, no sentido bíblico, porque foi buscar conhecer a língua do aramaico, foi buscar conhecer o grego, o latim, para poder estar trazendo para nós um conhecimento mais desmistificado e menos contraditório, tá certo? Muito bem, uma pergunta aqui que parte dela foi até respondida pelo Vicente. Boa noite. Por que, apesar de ter horror à morte, adoro estar e me sinto muito bem em cemitérios? Tem melhor lugar para ir, né? Barzinho, restaurante. Mas, olha só, a morte, minha amiga ou meu amigo, é um fenômeno natural. O Vicente colocou muito bem na sua fala aqui. Nada mais do que
a cessação das atividades orgânicas do nosso corpo físico. Os amigos espirituais fazem uma analogia muito interessante, que é como se fosse uma lâmpada que vai se apagando pela falta de energia elétrica, no caso de uma morte natural. Diferente, é claro, de uma morte trágica, uma morte através, né, de um suicídio, de um acidente, enfim, onde os laços perispirituais eles são rompidos, ali eles não são desatados, eles são rompidos e se embolam como um novelo de lã. Então, onde o espírito também fica num estado de perturbação muito grande. No caso da morte natural, ela se dá pelo esgotamento dessas atividades orgânicas, como nós colocamos, do nosso corpo físico, e os laços perispirituais que ligam o perispírito ao corpo físico, eles são desatados e retornam aos centros de forças no nosso corpo perispiritual, em forma de uma espiral. É uma morte ali mais serena, mais tranquila. E tem pessoas que têm realmente pavor da morte. Tem pessoas que não podem nem sequer falar de morte, que já bate na madeira, né? Bate 3 vezes, né? Bater, o que é isso, né? Como se falar de morte fosse praga. É igual falar de câncer. Os antigos, eu me lembro da minha avó, do meu avô, eles não falavam câncer, eles falavam doença ruim. Fulano de tal está com a doença ruim. Porque falar câncer era como se fosse um mal, um estigma ali que atrairia aquela doença para dentro da família. Tinha esse preconceito naquela época, então era doença ruim. E morte também, não se pode falar em morte, porque se falar morte atrai a morte para dentro da casa da gente, e essa situação toda. Já outras pessoas, né, como a nossa irmã, o nosso irmão aqui, em cemitério está tranquilo, mas tem pavor da morte, até uma incoerência ali, estranho, né? Essa situação toda aqui. E para outros não tem realmente nenhum problema. Mas, na verdade, meus queridos e queridas, nós temos que nos preparar para esse momento. Nós temos que falar de morte, sim. Falar de morte com a esposa, falar de morte com o marido. Como que você gostaria que fosse o seu velório? Como que você gostaria de ser enterrado? Onde? Assim, credo, né? Coisa horrível, conversa sobre isso, que papo ruim. E ninguém conversa sobre morte, já notaram isso? Já viram algum grupinho reunido ali falando assim, você viu, fui no velório ontem, mas beleza, caixão, último modelo, airbag, né? 6 alça retrátil, você precisa de madeira da melhor qualidade. Né? Ninguém fala isso. O pessoal gosta de falar de viagem, né? Falar de pescaria, de fazer negócio, mas de morte não. Isso aí, o que é isso? Mas deveria. Ah, você viu a coroa de flores? Inventaram agora, 6 meses para murchar, que beleza. Quero ela no meu velório. Ninguém fala isso. Mas a gente tem que falar. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente já conversou muito um dia que ela fez aniversário. Eu chamei ela para dizer assim, meu bem, senta aqui que nós vamos conversar. Precisamos ter uma conversa séria. Assim, sobre o quê? Sobre morte. Credo, né? Sobre a sua morte e sobre a minha morte. No dia do aniversário, no dia que nós comemoramos o seu nascimento, nós vamos falar sobre a nossa morte. Porque é uma forma natural. Vai acontecer. Alguém aqui vai viver de semente aí o resto da eternidade? Não, meus queridos. Chegará um dia, mais dia, menos dia, que nós vamos desencarnar. Ou alguém aqui acha que vai ficar aí para semente, como eu disse. Alguém já foi no aniversário aí? Ontem, por exemplo. Fui no aniversário ontem. Deixa eu ver. 180 anos, que beleza, rapaz. Nossa, coco, rapaz. Não existe. É ali, ó, 80, 90, 100, né? 100 e uns quebradinhos, caquinho, rastando ali, mas não larga o corpinho, apegado ao corpo. Não quer largar de jeito nenhum, tá? Mas uma hora não tem jeito. Vai desencarnar. Ou melhor, talvez vai só morrer. Às vezes não vai nem nada, está caquinho, mas ainda não quer largar o corpinho ali. Mas vai acontecer ali, definitivamente, a morte. Isso vai ser uma coisa natural. Então, nós temos que conversar sobre isso. Nos preparar para esse momento. Isso não é ser tétrico, nem gótico, nem atrair coisa ruim, não. É agir de forma natural. E a doutrina espírita, como o Vicente colocou, nós temos a certeza absoluta, olha só, certeza absoluta de que a gente não morre. Isso é fantástico. Saber que é só uma transição. Saber que eu vou encontrar com os meus entes queridos quando chegar a minha hora, e somente quando chegar a minha hora, não antecipando este momento, jamais ali cometendo esse autoextermínio para poder abandonar as nossas lutas terrenas. Quando chegar a nossa hora, nós vamos sim para o plano espiritual. Tem uma palestra, para nós encerrarmos, o nosso tempo infelizmente já se esgotou,
uma palestra da nossa autoria, está lá no site do Centro Jesus Nazaré, www.jesusnazaré.com.br. Entra no site e vocês vão clicar lá, Velório na Hora do Adeus, Sérgio Bebiano. Assistam essa palestra, que ela vai ser bem explicativa aí nesse sentido. E tem um livro também intitulado Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, que nos explica bastante sobre esse momento. E também do nosso querido companheiro Alexandre Moll, O Desencarne entre o Acordar e o Adormecer, né? É um livro muito interessante também, tá certo? No mais, eu quero agradecer a presença de todos vocês, aqui também aos amigos internautas, e desejar a todos um excelente retorno aos seus lares. Muito obrigado, meus queridos, muita paz.